Olá, este vídeo tem a finalidade de atender a solicitação da professora Janete Flor de Maio Fonseca, na disciplina de Ensino e Aprendizagem de História 2, da Universidade Federal de Ouro Preto, SEAD, curso de Pedagogia. Neste trabalho, a professora Janete solicitou que criássemos um vídeo contando a nossa história e descrevendo, paralelamente, os acontecimentos marcantes deste período no Brasil e no mundo. Meu nome é Jarliane de Melo Martins. Sou professora, licenciada em Biologia e estou cursando Pedagogia na UFOP. Eu nasci no ano de 1979. Fui uma criança muito desejada, sua primeira filha e a primeira neta de ambas as famílias. Nasci no fim da década de 70, uma década politicamente marcada pela Guerra Fria, pelo crescimento do socialismo, pela crise econômica do petróleo. Foi também uma década de grande crescimento cultural, principalmente na música popular brasileira, que ganha destaques como os artistas Gilberto Gil, Tom Jobim, Tim Maia, Vinícius de Moraes, entre vários outros grandes nomes da MPB. Destaca-se também a popularização da TV, que traz com ela informações, cultura e lazer, além de tornar o mundo bem menos secreto. Mas minha história se escreve realmente nos anos 80. A Guerra Fria continua, porém, agora o socialismo perde força, o que culmina na queda do Muro de Berlim em 1989. Já o Brasil sofre com as sequelas da crise do petróleo de 1979. Se encontra em um quadro de crise marcado pela inflação altíssima, dívida externa e um grande número de planos econômicos. O povo, insatisfeito, vai às ruas pedindo pelas eleições diretas. Em 1985, o povo sente mais um golpe político, com a morte de Tancredo Neves, um presidente eleito, mesmo que indiretamente, mas que cai na graça do povo, por ser uma pessoa civil. Neste mesmo ano, teve início a minha vida escolar. Um início meio traumático que levou a minha mãe a me mandar à escola novamente somente no ano de 1987, quando cursei o primeiro ano do ensino fundamental. O ano de 1990 foi marcante em minha vida. Meus pais resolveram voltar para o Vale do Aço para morar perto de meus avós. Aqui não tínhamos o conforto que tínhamos em Contagem. Neste ano também tive hepatite e fiquei 3 meses sem ir à escola. Meu avô materno falece, logo agora que estávamos começando a conviver com ele. E, enfim, termino o Fundamental 1, um marco para o fim da infância e o início da adolescência. Em 1990, o Brasil também passa por fatos marcantes em sua história. Fernando Collor é eleito presidente do Brasil. A Organização Mundial da Saúde também retira a homossexualidade da classificação de doença. Nelson Mandela é solto após 28 anos de prisão por lutar contra o apartheid, regime de segregação racial adotado na África do Sul. Diante grande número de escândalos, os anos passaram. Em 1992, o povo vai às ruas pedir o impeachment de Fernando Collor. Devo destacar o ano de 1994, um ano importante em minha vida. Fiz 15 anos, levei meu primeiro namorado em casa, uma missão bem difícil, mas o principal é que fiz grandes amigos, que me acompanharam e vivenciaram grandes momentos comigo. Festinhas, passeios, namoricos e, principalmente, estudo, estudo e estudo. O Brasil também vivenciou grandes momentos, alguns tristes, como a morte de Ayrton Senna. Só quem viu ele correr
sabe o que é a emoção da Fórmula 1. Mas tivemos bons momentos, como o tetracampeonato mundial de 1994, uma seleção empolgante que jogava com emoção. Nelson Mandela é eleito o primeiro presidente negro da África do Sul, um marco na história e na luta das questões raciais. Cabe salientar a implantação do Plano Real, ocorrida neste ano no governo do presidente Itamar Franco, plano que trouxe a estabilidade financeira e o controle da inflação. Este plano foi desenvolvido pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que, neste mesmo ano, é eleito presidente do Brasil e reeleito no ano de 1998. Claro que eu, como professora de biologia, não posso deixar de destacar o desenvolvimento ocorrido nas biotecnologias, tais como os transgênicos, a clonagem, a utilização de célula-tronco, tecnologias que ainda estão sendo aprimoradas. Ano 2000. O mundo não acaba. Eu me caso, adquiro minha primeira graduação em Ciências Exatas, porém, licenciatura curta, e com a nova LDB, ela perde o valor como habilitação. Neste ano, o Brasil completa 500 anos, com festividades, mas sem grandes acontecimentos e fatos para se orgulhar. 2001, meu primeiro emprego. Comecei a lecionar e, apesar das dificuldades, é uma profissão que gosto muito. Mas, neste ano, o que marcou mesmo foi o atentado de 11 de setembro. O mundo parou para assistir o choque dos aviões às Torres Gêmeas. A população mundial não acreditava no que via e na fragilidade da potência americana. As imagens fortes e o caos intensificam as divergências entre os norte-americanos e o mundo islâmico. 2003. Nasce meu primeiro filho, uma criança linda e esperta, um sonho realizado. Neste ano, Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência do Brasil, elevado pelo sonho de um país com mais igualdade social. O projeto Genoma é finalizado. Em 2004, meu pequeno comemora 1 ano e o mundo se rende à tecnologia. Surge o Facebook, o site do YouTube e o mundo está mais interligado do que nunca. 2009 nasce o meu segundo filho, uma criança muito esperta, um tesouro inesperado. 2011 me estabilizo como professora de educação infantil, o que me impulsionou a fazer o curso de pedagogia. Dilma é eleita a primeira mulher presidente do Brasil. Após anos de caçada, Osama Bin Laden, considerado o líder do atentado de 11 de setembro, é morto. E o mundo sofre uma grande crise econômica. 2014, um ano no qual acredito ter amadurecido muito. Conheci pessoas e vivenciei situações que me ajudaram a crescer e evoluir como ser humano. Foi um ano de aprendizado. Neste ano, o Brasil sediou a Copa de 2014. Uma Copa amarga, que deixou muitas sequelas financeiras, obras sem muita utilidade, frustrações na infraestrutura prometida e uma derrota vergonhosa com o 7-1 para a Alemanha. Temos as eleições. Acredito que para o Brasil tenha sido um ano mais que marcante. A candidata Dilma é reeleita, começa a se fortalecer a oposição e surge os escândalos da Petrobras. 2015 inicia-se com insegurança econômica,
escândalos e demissões na indústria. Mas, como bom brasileiro, espero que o quadro não se agrave e a crise não ganhe proporções maiores. Enfim, posso dizer que vi o capitalismo prevalecer sobre o socialismo, que vi surgir grandes nomes na música e nas artes, assim como vi a morte de grandes personalidades. Vivenciei um dos maiores atentados terroristas da história, um marco entre as relações dos Estados Unidos e o mundo islâmico. Vivenciei grandes avanços da biotecnologia, a expansão dos meios de comunicação, a popularização das mídias e o surgimento da internet. Posso me considerar uma pessoa privilegiada. Fiz e estou fazendo parte de um momento de grandes mudanças tecnológicas, políticas, artísticas e principalmente na organização social. Os acontecimentos históricos com certeza tiveram grande influência no que sou hoje, principalmente os acontecimentos políticos e econômicos, que influenciaram nas oportunidades de meus familiares e nas minhas, além de moldarem o mundo onde vivo. Sou fruto da história, como todos os indivíduos. Sou um ser histórico e social, com senso crítico, buscando fazer minha história dentro deste contexto. Não sei se o futuro será melhor, mas com certeza será bem mais dinâmico, aberto, diversificado. Enfim, diferente.